Fala pessoal, vou tentar ir respondendo as perguntas aqui aos poucos. É a primeira vez que eu faço isso, então vamos ver se vai dar certo. O Brito perguntou como foi trabalhar no LIGO. Resumidamente, foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Eu tive contato com cientistas de vários lugares do mundo e aprendi muita coisa sobre um detector grande. Aprendi muita coisa sobre engenharia, sobre análise de dados, sobre redução dos ruídos no detector, sobre como trabalhar em equipe, Melhorei a minha língua inglesa, como falar inglês. Também tive Tem tanta coisa que eu gostaria de falar sobre o LIGO e sobre a experiência de morar e trabalhar lá fora, tanto pessoal como profissional, que eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. O que vocês acham? Daí eu coloco aqui no Instagram e também no YouTube. Vou ter que ir lá pra dentro, olha isso aqui, olha a chuva. Ó a chuva chegando, ó. Loucura, hein? Loucura, loucura. Agora uma pergunta da Jéssica. O que sente mais falta do Brasil quando está morando fora? Essa pergunta eu acho que assim, cada pessoa vai sentir uma coisa diferente. Eu particularmente lembro de três coisas. Uma delas é a comida, a alimentação, que é muito variada aqui no Brasil, tem todo tipo de coisa e eu gosto muito da comida do Brasil. A outra coisa é, vamos dizer assim, do calor humano. Não quero dizer só físico, mas também de você fazer, eu dizendo, não só físico, mas de fazer amizade facilmente, de conversar com as pessoas, papear com as pessoas na rua, senti muito falta disso. A terceira coisa é a língua portuguesa. Senti falta das expressões da língua portuguesa e de falar. Claro que eu poderia falar com alguém em português por telefone, com os meus amigos brasileiros, Então, mas não é a mesma coisa de ter alguém ali próximo que você fala todo dia, Com certeza, mina da física, como recusar um convite desse? Vamos sim, vamos já trabalhar nisso aí, hein? Vamos conversar e preparar um conteúdo bem legal aqui, uma interação bem legal para o Instagram. Aproveitando a oportunidade, queria falar aqui que tanto a mina da física quanto o Brito fizeram ou estão fazendo graduação no mesmo lugar que eu fiz, na FCT Unesp. Que orgulho, hein? Parabéns pela divulgação aí, ó. Tá aqui o perfil deles. Rapaz, meu celular tá até esquentando aqui. Será que vai chover, hein? Vou deixar ele um pouco na chuva para ver se esfria um pouco. Como foi a minha graduação? Bom, a minha graduação foi licenciatura em Física. Foi muito boa, eu gostei muito assim de ter esse período, de ter a oportunidade de ter feito uma graduação numa universidade pública, estadual. E além disso, o que mais eu posso dizer é que o primeiro ano para mim foi até que tranquilo. Eu já estava bastante acostumado a estudar sozinho quando eu estudava para o vestibular. Tava muito conteúdo de física na minha cabeça. No segundo ano foi mais difícil. No segundo ano tive muita matemática, o cálculo 2 que foi anual também, álgebra linear, várias disciplinas difíceis, assim, para mim na época. E depois foi um pouco mais tranquilo, Eu não era acostumado em. Quer dizer que os outros anos foram fáceis, Quer dizer que tinha muita física, eu gostava muito de física, estudava para aprender e até acabei ganhando um prêmio porque eu fui muito bem na graduação no final dela. Então, fico muito orgulhoso disso. Sobre a parte social, assim, fui em poucas festas, Joguei um pouco de bola e fui no Interunesp uma vez. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma pergunta do meu amigo João, se eu continuo editando materiais, Atualmente não estou editando, mas eu fiz um pouco de freela depois do meu emprego de editor, E gostei muito da experiência. Aprendi muito com o João e também com vários outros amigos editores, como editar livros e outras obras didáticas. Acabei gostando muito da área e pretendo levar essa experiência comigo para onde eu for. Pelo visto, a chuva só ameaçou, mas não pode dar bobeira não, A Ana perguntou, o que eu achei de dar aula de matemática para o Ensino Fundamental 2. Eu gostei muito. E ser professor do Fundamental 2 de matemática era uma coisa que eu queria desde criança. Era a primeira coisa que eu imaginei quando alguém me perguntava. Alguém me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava que eu ia ser professor de matemática. E eu me imaginava sendo professor de matemática do Fundamental 2. Então foi um sonho que eu realizei, Ser professor, por quê? Porque professor é uma das profissões que eu mais admiro no mundo. A gente aprende muito quando dá aula, mesmo que seja em qualquer nível, até para criancinha pequena. Parabéns, Ana, pela dedicação nas minhas aulas e um abraço para você, obrigado pela pergunta.
Helene pergunta, futuro ou passado, né? Isso tem a ver com alguns vídeos que eu já publiquei aqui, né? Eu escolheria ir para o futuro, se fosse possível. Por quê? Porque o passado, a gente já tem muita coisa anotada na história. Eu sei que seria muito interessante ver o passado pessoalmente, mas o futuro é um completo desconhecido, né? Então eu escolheria ir para o futuro para ver até que ponto a humanidade chegaria em conhecimento, né? Em avançar, em melhorar. E me envia um convite para tomar um café lá em Presidente Prudente, na Moradia. Olha, para quem não sabe, durante a faculdade eu morei na Moradia, né, que é um local onde os estudantes que não têm condições de pagar aluguel moram, né, que tem condições assim socioeconomicamente, dizer assim, com condições socioeconomicamente mais delicadas. Então, pessoal, esse é um programa muito importante, né? Graças a ele, vários alunos bons, várias pessoas boas podem fazer faculdade sem ter o risco de não concluir a faculdade por causa dessas condições. Então eu fico muito feliz de ter esse programa, de vários alunos bons participarem dele. E o convite está aceito. Assim que a pandemia passar e eu puder ir para o Presidente Prudente, vamos tomar um café. Tendo a oportunidade, queria falar aqui que tanto a mina da física quanto o Brito. O Lucas pergunta por qual motivo eu decidi fazer física. Olha só, para resumir, eu sempre fui muito curioso desde criança, né? Gostava de desmontar carrinho, ver o que tinha dentro, como é que funcionava. Eu também construí alguns carrinhos de rolemã, por exemplo. Sempre gostei de ciências e matemática, mas aí quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a pensar sobre a vida, né? A vida tem um tempo limitado e eu queria saber, com esse tempo limitado, o que eu estava fazendo aqui no mundo. Eu queria saber por que o mundo existia, como é que ele funcionava, quais as leis que governam ele. E eu vi que por esse caminho eu podia ir pela física, né, para buscar esse conhecimento, vamos dizer assim. Depois eu comecei a ler livros que contavam a história da física, como que os pensamentos da física foram evoluindo ao longo da história e comecei a gostar cada vez mais. Mas essa história é resumida, eu posso depois fazer um vídeo falando, explicando um pouco melhor como que se deu essa história. Essa foi boa. Pior que eu nunca lembro de memória, não sei nenhum de memória, então eu sempre tento pegar os sinais, né, quando eu estou interessado e tento criar algo na hora, algo que seja diferente, que combine e que seja inesperado. Mas a melhor situação é aquela que você não precisa de chaveco, né? Que já desenrolou uma conversa ali e já tá rolando um interesse faz um tempo. Então, nesse caso, nem precisa. Puxa vida, essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta muito difícil, né, de responder. Eu não sei se eu tenho capacidade ainda ou se teria até um dia de responder o que é o tempo, né? O tempo é algo que ao mesmo tempo é real e abstrato, né? É a medida entre dois eventos. Um relógio, ele mede o que? Está passando ali a velocidade dos ponteiros. A gente interpreta aquilo como tempo. A gente interpreta como tempo, mas na verdade o tempo é uma coisa que a gente não consegue tocar, né? E o tempo é o nome que a gente dá para uma coisa que a gente vê, né, fluindo na natureza. E E para complicar ainda mais nos cálculos, a dimensão do tempo ela está junta com a dimensão espacial, né, na teoria da relatividade. E essas duas coisas juntas interferem na gravitação, que é uma das forças fundamentais da natureza. Bom, na minha opinião, ciência e religião se distinguem, né, pelo fato de que ciência ela é baseada em evidências e em experimentos científicos e reprodutibilidade, né? Você pode reproduzir aquilo que você está vendo. Já a religião, cada um pode ter uma, né? A religião é uma questão de fé, é uma questão de você acreditar, mesmo você tendo uma evidência ou não, né? Você não precisa ter nem a evidência nem a reprodução daquilo, né? A religião é uma coisa. Essas são as minhas opiniões, tá? A religião então é uma coisa um pouco mais pessoal, eu diria assim. E a ciência já é algo que tem que ser aceito e reproduzido por uma comunidade científica. Bia, os dois são bons. Eu diria que depende do acompanhamento, mas qualquer um serviria se for presente. Só o Iago faz uma pergunta que, na minha opinião, é muito importante aqui. Ele pergunta se eu já me senti desmotivado em algum momento da graduação e se eu já pensei em desistir do curso por causa disso. Eu vou responder no próximo Stories e explicar por que ela é importante.
Em muitos momentos no curso de graduação, pessoal, a gente tem ou uma matéria que é mal conduzida por um professor, ou que talvez você não se adapte à maneira que ela é conduzida por um professor, ou às vezes o acúmulo de matéria, ou às vezes o acúmulo de conteúdo acaba sendo tão grande e pesado, ou a maneira de trabalhar ele não é tão eficiente, que o aluno se sente desgastado, desmotivado e não vê naquilo um propósito. Então, sim, então, sim, eu já me senti desmotivado em alguns momentos, tá? Não foi durante muito tempo, mas foram em algumas disciplinas somente, não foram em um ano inteiro da graduação. E o que eu tentei fazer com isso? Com isso, eu tentava aprender por conta, fazer o possível ali para passar naquela disciplina, só que não deixar de não aprender, né? Não deixar de aprender, quer dizer. Então, eu estudava bastante com os livros, conteúdos por fora da aula do professor. Com o tempo, né, aquilo acaba passando e você acaba aprendendo muito por fora, né, e também com a experiência com outros alunos, outros colegas, outros professores, e você se remotiva.